La chacana es un símbolo milenario recurrente en las culturas originarias de los Andes. Su forma es la de una cruz cuadrada y escalonada con 12 puntas. El origen de la palabra es quechua y puede interpretarse como Chac Hanan, puente hacia lo alto. La chacana es una referencia al sol y a la cruz del sur, y su forma, que sugiere una pirámide con escaleras a los 4 costados, posee una profundidad muy significativa. Señala la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre y lo superior. La chacana es, pues, una escalera hacia lo más elevado. La chacana no es una forma encontrada al azar, sino que se trata de una forma geométrica resultante de la observación astronómica. Es un símbolo que representa sintéticamente el universo. Los antiguos hombres llevaron el cielo a la tierra y lo representaron con este símbolo que encierra componentes contrapuestos que explican la cosmogonía del mundo andino. Lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, el sol y la luna, el norte y el sur, el arriba y el abajo, el tiempo y el espacio. En una primera representación, la chacana es una cruz y como tal posee 4 extremos que representan las 4 direcciones y las 4 estaciones. Cada segmento entre cada una de las extremidades está formado por 3 escalones, representando los 3 mundos presentes en todas partes: el mundo de los dioses, el mundo de los hombres y el mundo de los muertos. El centro circular representa la dualidad interna del universo: el vacío, el no conocimiento, lo inimaginable, lo verdadero, lo sagrado. En el simbolismo de la chacana están representados los tiempos de siembra y cosecha. Algunos pueblos andinos celebran el día 3 de mayo como el Día de la Chacana, porque en este día la Cruz del Sur asume la forma astronómica de una cruz perfecta y es señal del tiempo de cosecha del maíz. La Cruz del Sur era venerada por antiguos habitantes del Perú y hasta hoy se mantiene la tradición de proteger los cultivos, marcando el área cultivada con diversas chacanas.
A cruz inca, ou cruz quadrada, também conhecida por chacana, é uma palavra composta onde chaca significa ponte e rana, alto, acima, ou mundo superior, mundo espiritual. É um símbolo primitivo dos povos andinos. Não tem a mesma aparência das cruzes tradicionais. A cruz inca resume a cosmovisão andina. A estrutura da cruz carrega em si vários significados e uma interpretação profunda da vida. É inspirada na constelação do Cruzeiro do Sul e suas 4 extremidades simbolizam as 4 estações do ano: a primavera, o verão, outono e inverno. Os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E os 4 elementos fundamentais da vida: terra, água, fogo e ar. Assim, tinha uso prático e útil, utilizado como um calendário agrícola, que era crucial para calcular etapas de descanso da terra e épocas de cultivo, plantio e colheita. Representava conceitos matemáticos. Era usado nas construções. Esse símbolo era talhado em vários templos. Era utilizado na astronomia. Servia como forma de estudar e mapear constelações. Uma das que a associação é evidente é o Cruzeiro do Sul. A cruz sagrada carrega inúmeros significados místicos. É a base de tudo neste mundo. É o princípio organizador, onde no divino o eterno se manifesta aqui na terra. Simboliza a sacralidade da vida e da união do masculino e do feminino. No universo andino existem mundos, simultâneos, paralelos e interligados. Dessa forma, esse símbolo descreve os 3 mundos que existem em nosso universo e, ao mesmo tempo, cada mundo é associado a um animal, que é o guardião e guia de cada plano: o côndor, o puma e a serpente. Quando você desenha uma linha horizontal no centro, a metade superior, Anapatya, que é o mundo espiritual, o mundo superior, que é habitado por deuses. Esse mundo é representado pelo côndor, a águia da América do Sul. A linha central ou intermediária, Caipatya, representa o mundo material, ou terra que vivemos, onde desenvolvemos afazeres cotidianos, que é o mundo da nossa existência. É representado pelo puma. Era um majestoso animal, guardião da terra, rei das florestas andinas. A metade inferior da linha, o Kupatya, ou interior da terra, ou mundo subterrâneo, habitado por espíritos, ancestrais e várias deidades que têm contato próximo com a terra. É representado pela serpente, a guardiã do mundo inferior, aquela que rastejava e possuía segredos misteriosos do interior da terra. Os mundos superior e inferior não têm nada com o conceito ocidental de céu ou inferno. Todos os mundos são vistos no universo andino de maneira positiva, com sua importância e função equilibradora. Todos esses animais não eram apenas fisicamente os guardiões e guias desses mundos, mas eram o tipo de energia que os andinos buscavam se conectar e obter um caminho para o sagrado. Na cruz, a linha que faz a ligação do leste ao oeste, que é a linha horizontal, é o símbolo do sol nascente no leste e se põe no oeste. Também se refere ao tempo de vida biológico do nascimento do ser até sua morte. A linha vertical da cruz, que liga de norte a sul, é um símbolo do espírito descendo à matéria, a evolução espiritual da humanidade em direção à sua verdadeira natureza. Na mitologia incaica, a chacana
simboliza a árvore da vida. O símbolo em si é uma referência ao Sol e ao Cruzeiro do Sul, mas seu maior significado é o de apontar a ligação entre o baixo e o alto, a terra e o sol, o homem e o divino, a união do mundo material e do mundo espiritual, a jornada do ser humano neste plano e em outros. Registros deixados fazem referência à frase: trouxe o céu para a terra.
A grande transição. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predipondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permanecerem nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se têm submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Caso se oponham às exigências de evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os nos abismos da violência e da sensatez, ampliando o campo de desespero que se alarga em todas as direções. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal. As ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade, de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude. Há, em toda parte, uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como um instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. É inevitável a colheita da sementeira por aqueles que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados ou de espículos venenosos. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz
converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma, como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Asgard
mujer eres tú, que guarda el sol en su vientre. ¿Qué mujer eres tú? Mujer serpiente, mujer venado, águila, mujer, corazón moreno, con un signo de luz, y tu vientre fecundo al sol, mujer de amor, mujer venado, águila, mujer, jaguar, hermosa geografía de A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição.
dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente, em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. A grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Nenhum receio deve ser cultivado, porque, mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Enquanto viceje o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe vítima preferida, em face do egoísmo em que se estorcega apenas por eleição espiritual. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Cantando los versos que cantaba mi abuelo, cantando a la tierra primero, luego canto a mi Padre en el cielo, luego canto a mis 4 abuelos, canto a mis sueños, para que no se apague ese grito que
derrama mi sangre en la tierra, como el agua transforma la piedra, me transforma en amarte. Cuando el fuego calienta la roca, viene el agua y descubre que es aire. Yo descubro que soy la mirada, la memoria de un pueblo, porque soy un viejo caminante, caminando un camino de estrellas. En la tierra soy un pequeñito, en el cielo un cometa, porque soy un viejo caminante, caminando un camino de estrellas. En la tierra soy un pequeñito, en el cielo un cometa.
Yo soy hijo del Padre Sol y de la Madre Tierra. Y en mi corazón aparecen mis queridos hermanos, mis hermanos de sangre, mis hermanos del Espíritu. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, del Aymara, del Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupac, es el Tupac Amaru y el gran Tupac, y son mis hermanos cordilleranos. Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, del Aymara, ay del Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, el cóndor canqui y el gran Tupac, es el Tupac Amaru y el gran Tupac, y son mis hermanos cordilleranos. Oh, 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 oh. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, del Aymara, del Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, el cóndor canqui y el gran Tupac, es el Tupac Amaru, el gran Tupac, que son mis hermanos cordilleranos. Oh, 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 Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara.